Olá, você que nos acompanha. Eu sou o William e esse é mais um podcast do Umbanda de Início. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os 13 tipos de mediunidades presentes na Umbanda. Você que está nos acompanhando e que muitas vezes pode ter se perguntado: o que será que são as coisas que eu sinto, as coisas que eu vejo, as coisas que eu escuto? Quantos de nós tivemos contatos mediúnicos aflorando em nós durante a nossa vida? Pessoas que veem vultos, ouvem algumas vozes, preveem algumas situações. Será que isso é mediunidade? Nós vamos conversar um pouco sobre isso e vamos esclarecer muitas das dúvidas que talvez podem ser as suas também. Para dar início então ao nosso papo, vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de mediunidade. Cada pessoa tem a sua própria experiência dentro do mundo espiritual, né? E quantas vezes a gente, em uma consulta com as entidades, às vezes recebe da própria entidade uma frase como: olha, eu vejo muita mediunidade em você. Você é médium. Olha, você tem uma mediunidade muito forte. Quantos já passaram por isso e que já receberam esse tipo de mensagem, não é mesmo? Talvez você que está aí me ouvindo já tenha ouvido isso de alguma entidade, seja em uma consulta, seja em uma tarde de um passe, enfim. Vamos começando então a falar de algum tipo de mediunidade para ver se você talvez se familiarize com alguma das informações que eu vou passar por aqui. A primeira delas que nós vamos trazer aqui hoje é a psicografia. Sim, a psicografia, aquela mesma de Chico Xavier, né? Tão conhecida por todos nós. Aquela em que o médium recebe do outro lado as informações em contato com os espíritos e transcreve aquilo em forma de cartas, recados, enfim, né? A psicografia, ela traz ali um contato direto com o espiritual e ela é transcrita, né? Então, quantos de nós às vezes tem essa intuição de transformar todas essas histórias em romances? São tantos os livros, né, de histórias, romances, vivências mediúnicas, né? Então, isso tudo também é mediunidade, e esse é um tipo de mediunidade também existente dentro da Umbanda. Então, a psicografia. Dando sequência a esse ramo de informações, vamos trazer talvez a mais convencional de todas e mais conhecida, né? Convencional, quando a gente diz, parece que é uma prática corriqueira, né? Mas é a que a gente está mais familiarizado, que seria a incorporação. A manifestação mediúnica mais comum, talvez, dentro da Umbanda, e a qual também se deve à sua fundação e sustentação, que é a incorporação, né? O ato de incorporar uma entidade consiste em fazer uma conexão entre os chakras do médium, né, e os seus guias. Então veja bem, é como se fosse um acoplar os chakras dos médiums com as energias dos guias. Desta forma, no momento da incorporação, o nosso espírito ele continua habitado no nosso corpo. Não há necessidade de se ceder lugar, não é uma invasão do corpo do médium, e sim uma recepção, um acoplar, né, dessas energias das entidades. Então a incorporação é o segundo tipo de mediunidade que cada um de nós podemos ou não ter, não é mesmo? O terceiro é a psicofonia. Nessa modalidade, o espírito se comunica por meio de uma fala do médium, transmitindo a sua mensagem. Veja bem, o espírito se comunica através da fala do médium. Cada espírito, cada entidade, ele tem um grau na sua voz que o diferencia de uma da outra. Você vai ver os pretos velhos muitas vezes com os seus trejeitos, não é mesmo? Você vai ver Exu com um tom mais rouco, você vai encontrar as pombogiras com um tom mais afeminado, né, e feminilizado da sua voz. Você vai encontrar os herês com a voz mais infantil. Então cada entidade vai trazendo as suas características, e nessa parte da psicofonia ela usa-se, da verdade, da ferramenta da voz do médium e transforma-se em sua. Veja que não é mais a voz do médium, passa a ser então a voz do médium sendo transmitida na mesma vibração
da voz da entidade. Então, olha que interessante, às vezes a pessoa pode ter mais do que um tipo de mediunidade. Ela pode estar trabalhando ali a incorporação juntamente com a psicofonia. Dando sequência nisso, nós temos a xenoglosia, que, resumidamente, pode ser tipificada como a capacidade que o médium desenvolve de falar em línguas, muitas vezes línguas até mesmo estranhas, né? Que não são as nossas convencionais, são desconhecidas ao médium, né? E até ao linguajar humano. Imagina você, uma pessoa que fala determinada linguagem e daqui a pouco está falando em um idioma completamente distinto do seu. Então isso é uma capacidade mediúnica também que a gente chama de xenoglosia. Outra também capacidade mediúnica é a clareaudiência. Olha que interessante. A clareaudiência é ouvir a voz do espírito. Olha que interessante, tá? Nós ouvimos a voz do espírito. Ouve-se ao vivo essa voz. Não ouve o espírito no passado, no futuro, e não ouve as coisas acontecendo fora do lugar. Não é uma premonição, tá? Nem nada disso. Tem clareaudiência, que é quando um guia espiritual se aproxima de você e fala, e você escuta. Escuta assim, como está me escutando agora. E isso sim é clareaudiência. Paralelo a isso, nós temos mais duas também, que é a clareolfativo e a claregustativo. Olha que interessante. Duas mediunidades que trazem para nós a capacidade de sentir aromas e gostos. Quantas vezes você, talvez, passando por algum lugar impróprio de se ter aquela fragrância, ou aquele perfume, ou aquele cheiro, e de repente você sente um cheiro de algo que faz toda a diferença para você. Vou falar uma coisa talvez muito próxima. Quantos de nós, né, que tem aquela saudade dos nossos avós e que de repente do nada vem aquele cheirinho de terra molhada e nem tá chovendo, ou aquele cheirinho de bolinho de chuva, ou de um bolo gostoso que a nossa avó fazia pra gente, e de repente, naquele momento nós precisávamos tanto de um afago espiritual que a mediunidade nos está trazendo isso, através do clareolfativo. Né? E até mesmo a questão dos gostos, né? Que também está ali vinculado ao claregustativo. Olha quanto tipo de mediunidade nós temos e ainda tem mais para a gente falar aqui hoje. E você se encaixa em qual tipo de mediunidade? Você tem alguma dessas que a gente já falou? Será? Vamos ver as demais. A clarividência é outro tipo também de mediunidade. É um fenômeno que ocorre quando o médium consegue ter a visão do mundo astral. Olha que interessante. É uma mediunidade mais difícil de se encontrar. E às vezes, a pessoa que possui a clarividência é aquela que vê vultos esporadicamente, sabe? Olha, eu vi, passou, estava por ali. Entende como é interessante a clarividência também? E o clarividente, ele manifesta essa capacidade mediúnica a qualquer momento. Ele só precisa estar concentrado. Compreenda que tudo, quando a gente fala de mediunidade, a gente fala de respeito, a gente fala de dedicação e compreensão. Uma vez que nós nos concentramos, nos empenhamos e nos dedicamos em algo, tudo isso começa a fluir muito, muito mais fácil para a vida do médium, tá? A vidência, olha só, clarividência é algo, vidência é outra. Nessa modalidade de mediunidade, encontramos a pessoa que concebe imagens de fato e cenas que estão acontecendo ou que já aconteceram em algum lugar, né? É o vidente. A vidência é quando a pessoa abre uma visão e abre-se a tela dos olhos daquela pessoa. Parece um computador, sabe? Aquela telinha que abre a janela, ela consegue enxergar uma cena, uma situação, um indivíduo, um lugar, um ambiente. Olha quanta coisa boa a gente consegue ter quando a gente também tem ali essa familiaridade com a vidência, né? Mais uma característica mediúnica que também está presente na Umbanda. Outro fator também muito interessante dentro da mediunidade é a pictografia.
O que são as pictografia, né? Conhecido como pinturas mediúnicas. É o dom de pintar, de produzir arte conduzida pelo espírito. Olha que interessante. Nesse momento há uma condução. A entidade ela toma as funções motoras do médium, muito similar ao que a gente está falando aqui agora, com a incorporação, onde também as funções motoras do médium passa a se trabalhar como uma ferramenta da entidade, né? Então aqui na pictografia é muito similar. E trabalha-se a produção, a pintura, né? É um dom de pintar e produzir essa arte sendo conduzida, então, aí pelos espíritos. Outras muito interessante também é inspiração ou irradiação. Veja bem, tá? Ou você pode falar inspiração ou irradiação. Você já deve ter ouvido isso, né? Olha, eu estou inspirado, fulano me inspira, uma coisa me inspira, um desejo me inspira. E irradiação vai estar no mesmo patamar. Consiste em escutar mentalmente ou intuir algo, mas é importante ressaltar aqui que é diferente da clareaudiência. Lembra que eu disse lá da clareaudiência que a gente consegue identificar a voz da espiritualidade, a voz de determinada entidade, de determinado guia, e a gente consegue começar a ir conhecendo quem é ele pelo tom, pelo timbre, pela forma que é falada, a pronúncia, o uso de palavras ou a dificuldade de se pronunciar elas, certo? Isso é lá na clareaudiência. A inspiração e irradiação, não, você escuta teu próprio pensamento te intuindo, tá? E é uma energia extremamente positiva e uma energia extremamente forte que te conduz a ouvir e a pensar e a refletir sobre tudo. Outro ponto muito importante também, dentro da mediunidade, é a projeção astral. Nesse tipo de mediunidade, o perispírito ou a alma da pessoa se projeta para fora do corpo e realiza ali aquilo que a gente já deve ter ouvido falar em algum lugar aí, sobre a viagem astral, né? Esse desdobramento ele vai ocorrer quando o espírito da pessoa tem alguma tarefa lá no astral para fazer. Não é aqui, mas que precisa que o teu espírito vá até lá. Então acontece esse desdobramento, essa projeção astral. Outro item também, para finalizar aqui os campos de mediunidade, é a psicometria, que pode ser entendida como a mediunidade que possibilita que o médium tenha informações sobre a história de algum objeto, sabe? Te traz uma caneca e o médium, ao tocar ali, ou uma roupa, ou um objeto, ou qualquer coisa, ele consiga sentir da onde é aquele objeto, o que está por trás daquele objeto, a história daquele objeto. Isso também são dons mediúnicos. Consegue compreender que quando a gente fala da Umbanda, a gente fala de dons e capacidades que vão muito além do que nós sozinhos teríamos condições de executar ou vivenciar. Talvez você, que nem seja um médium em desenvolvimento, e a gente vai falar sobre desenvolvimento futuramente, para a gente entender como funciona a potencialização dessas capacidades, porque tudo é estudar, tudo é compreender, tudo é aprender, né? Mas olha quantas, talvez você nem seja um médium em desenvolvimento, mas você se identifica com alguma dessas 13 características, esses 13 tipos de mediunidade existentes dentro da Umbanda. Talvez você tenha pensado e falado, olha, então talvez quando eu tenho tal tipo de intuição, eu possua tal mediunidade. Olha, talvez quando eu escuto isso, ou quando eu vejo aquilo, ou quando eu sinto um cheiro, consegue perceber como Umbanda é simplicidade? Umbanda não é nada além de simplicidade, porque a Umbanda ela é caridade e ela é humildade. A humildade nos traz as coisas simples. E como a gente deve conduzir a nossa vida dentro dessa simplicidade em fazer o bem para o outro, certo? É isso que nós falamos hoje aqui então. Se você, assim como eu, se identifica com alguma das áreas da mediunidade, e se você tem interesse, procure saber mais sobre isso, procure se informar, estudar, compreender. Tem muita coisa no mundo espiritual para cada um de nós podermos degustar e nos apropriarmos daquilo que está aberto e ofertado a nós. Tá certo? E esse foi mais um Umbanda de Início. Fiquem todos bem e até a próxima.